A política como ela é. Com Kennedy Alencar. Muito bom dia para você, Kennedy. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Kennedy, ontem nós tivemos um dia extremamente tenso, principalmente em Brasília. Vice-presidente da República, Michel Temer, fez aquele apelo político, assim, em tom grave, uma cara parecia preocupada, fez um apelo ao Congresso Nacional para que não se votasse a pauta-bomba, como vem sendo chamada aí uma série de medidas que estão em discussão lá na Câmara dos Deputados, principalmente. Admitiu que a crise política é grave, usou pelo menos 3 vezes a palavra grave enquanto falava com os jornalistas. Chegou até a dizer o seguinte: nós precisamos de alguém que tenha capacidade para reunificar a todos. No entanto, apesar de tudo isso, foi aprovado na Câmara a vinculação do salário de advogados públicos aos dos ministros do STF. E eu queria saber a sua avaliação sobre esse dia de ontem. Ficou evidente ali perda de controle do governo sobre a base? Totalmente evidente, Milton. O Temer normalmente é contido, moderado, né? E ontem ele falou num tom muito acima do normal para as intervenções que ele costuma fazer, né? O agravamento da crise é preocupante, Milton, porque há pouca ou nenhuma capacidade de reação do governo, há irresponsabilidade de todos os partidos na Câmara e há uma negativa da oposição de estabelecer algum diálogo com a presidente Dilma. Portanto, o apelo do Temer deve ser visto como um alerta e uma prova de que a crise ficou feia, se agravou mesmo. E ele decidiu fazer esse apelo depois de uma reunião com líderes partidários da Câmara que disseram que derrotariam o governo ao votar aquela proposta de emenda constitucional que vincula os salários de advogados públicos e de delegados aos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nem o PT, Milton, votou a favor do governo, o que demonstra um alto grau de irresponsabilidade do partido do governo numa hora de crise. Se nem o PT fica com o governo, outros partidos aliados se sentem confortáveis para derrotar o Palácio do Planalto. Portanto, a responsabilidade maior pelo agravamento da crise é a incapacidade política do governo Dilma. Agora, fala-se numa reforma ministerial. Mas para compor com quais partidos? Se 2 ontem, PDT e PTB, que têm ministérios, anunciaram a saída da base do governo. O PMDB tem 7 ministros e uma parcela está rebelada, mas tem auxiliar da presidente Dilma falando em reforma ministerial. O Fernando Collor de Mello tentou algo parecido em 1992 e não deu certo. Agora, Milton, reconhecida a incapacidade política do governo, ela não ameniza a irresponsabilidade do Congresso Nacional. O dólar está subindo devido a fatores externos e internos, mas sobretudo por causa da crise política. A Câmara deveria ter demonstrado maior responsabilidade. O presidente da Casa, Eduardo Cunha, também. Ele colocou o projeto em votação apenas para desgastar o governo, porque agora está dizendo que vai deixar na geladeira essa aprovação em segundo turno dessa proposta de emenda constitucional. O Cunha quis deixar claro que o governo não tem mais base de apoio na casa. Falou isso exatamente, abertamente ontem. E depois ele falou que vai barrar a conclusão da tramitação para não agredir as contas públicas por causa de disputa política. Ora, isso tem nome: sabotagem política do governo, utilizando a Câmara e prejudicando a economia. A oposição, Milton, também fica mal na foto. Ela tem sido coadjuvante do Eduardo Cunha e está se comportando com uma irresponsabilidade econômica que não tinha quando estava no governo. Os senadores também contribuem para a crise, porque eles ficam vendo o circo pegar fogo na Câmara, prometem ser mais responsáveis do ponto de vista econômico, mas fazem pouco para frear essa escalada da irresponsabilidade política e econômica. Ou seja, em resumo, Milton, a classe política como um todo não está se comportando à altura das dificuldades do Brasil neste momento aí. E aí vem essa pesquisa aí que nós já falamos hoje do Instituto Datafolha, mostra a popularidade da presidente Dilma lá embaixo. Qual vai ser o efeito dela? Vai jogar mais gasolina na fogueira, né? A pesquisa mostra que, numericamente, a presidente passou a ser a mais impopular desde o começo da série histórica, que abrange os governos Collor, Itamar, Fernando Henrique Lula e o governo Dilma. A gestão do Sarney fica fora porque a pesquisa era feita em apenas 10 capitais. Com 71% de ruim e péssimo, a Dilma até está em situação de empate técnico com o Collor no limite da margem de erro, né? O Collor teve 68%. Mas o que vale aí é a leitura política. Numericamente, ela é a campeã de impopularidade entre 5 presidentes da nossa história recente. Então essa pesquisa, que já é ruim, que ganha mais cores fortes ao destacar essa liderança da Dilma, vai dar mais combustível aos protestos marcados para 16 de agosto e também essas eventuais conversas no Congresso sobre a eventual abertura de um processo de impeachment. Isso está sendo debatido em almoços e jantares em Brasília abertamente. Vai dar munição, portanto, essa pesquisa ao presidente da Câmara.
Apesar de negar publicamente, o Eduardo Cunha articula a abertura de um processo de impeachment com apoio da oposição. Uma possível reação da presidente deve ser confirmar rapidamente o Rodrigo Janot por um novo mandato de 2 anos como Procurador-Geral da República. Ele teve uma vitória expressiva ontem na eleição interna da categoria e aguardava o fim dessa eleição interna para apresentar ao Supremo uma fornada de denúncias contra políticos, entre os quais contra o Eduardo Cunha. Se a denúncia contra o Eduardo Cunha for tão consistente como avalia o Ministério Público, o governo terá alguma chance de tirá-lo do comando da Câmara ou de enfraquecê-lo bastante, o que poderia dar um alívio político ao Planalto no meio dessa crise. E antes de encerrar, Milton, rapidamente, eu queria comentar essa série de discursos do senador Fernando Collor de Mello contra o Janot. Ontem ele xingou o Janot da tribuna. Além de apresentar projetos para retaliar o Ministério Público, o Collor já passou dos limites faz tempo. Está abusando da imunidade parlamentar e quebrando o decoro ao atacar o Ministério Público da forma como tem feito da tribuna. Melhor seria se defender das graves acusações de que recebeu milhões em propina. Milton. Às vezes parece que ele não se contém, né? Ele até tenta, faz pose de senador, escreve o discurso para ficar na linha, mas de repente, quando improvisa, ele fala o que pensa e o que está sentindo. E não é a postura que se espera numa tribuna. Exatamente. Muito obrigado e até amanhã, Kennedy. Um abraço, Milton.